Pois bem, gente, retomando então o estudo do concurso de pessoas. Existe uma coisa que se chama participação de menor importância. Eu disse a você que tanto o autor como o partícipe respondem pelo mesmo crime na medida de sua culpabilidade. Só que pode acontecer que essa participação, frente ao contexto, frente ao caso concreto, seja considerada pelo juiz como de menor importância. Isso gera a possibilidade de o juiz aplicar a esse participante de menor importância uma causa geral de redução de pena prevista no artigo 29, parágrafo 1º. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. É claro que isso vai depender muito do caso concreto. Por exemplo, eu dou a deixa para você de que eu trabalhei na empresa tal e eu sei que depois das 8 horas da noite o patrão fica sozinho lá contando o dinheiro que entrou no dia. Aí você vai e fala, então tá bom, então eu vou lá assaltar ele. Aí você vai, assalta, né? Leva lá a tua arma de fogo, pratica o assalto, leva lá um numerário grande, agride lá a pessoa, enfim, pratica um crime bem violento. Eu, que te dei a informação, sou partícipe. Eu te auxiliei, porque eu prestei informação de que eu trabalhei lá, de que eu sabia que após as 8 o patrão ficava sozinho na empresa, contando o dinheiro que entrou no dia e tal. A minha participação, em tese, é de menor importância em comparação à sua, que se armou, foi lá, agrediu, deu tiro pro alto, levou lá um malote com um numerário bem alto. Então, nesse caso, tanto eu como você, nós vamos responder pelo crime de roubo, tá? Você na condição de autor e eu na condição de partícipe. E eu posso requerer, por conta dessa participação de menor importância, essa redução de pena de que trata esse dispositivo. Mas, como eu te disse, vai depender da interpretação do juiz, vai depender aí das circunstâncias do caso concreto. Tá entendido? Pois bem. Em matéria de concurso de pessoas, nós temos duas teorias. Teoria unitária e teoria pluralista. A teoria unitária é aquela em que as duas ou mais pessoas vão responder pelo mesmo delito, tá? Então, por exemplo, combino com você de praticar um furto. Aí a gente divide a tarefa. Você vai entrar na casa e eu vou ficar aqui fora de espreita vendo se a vítima não chega, se a polícia não aparece e tal. A gente dividiu as tarefas e nós dois pegamos e furtamos e vamos responder pelo crime único de furto, qualificado pelo concurso de pessoas. Tá? Essa é a teoria unitária. Só há concurso de pessoas quando as duas ou mais pessoas respondem pelo mesmo delito, tá? Portanto, só há concurso de agentes na teoria unitária. E a teoria pluralista? A teoria pluralista, que é aplicada por exceção dentro do nosso ordenamento, mas que não se trata de concurso de pessoas, é aquela em que os agentes vão responder por crimes diversos, vão responder por crimes diferentes. Por exemplo, você é funcionário público. Eu sou um fornecedor, um comerciante, que estou interessado numa determinada licitação. Eu chego em você e ofereço propina.
Você me solicita propina, tal, a gente ajusta lá que eu vou te dar 10% do valor do contrato e tudo mais. Você, funcionário público, você vai responder por corrupção passiva. Eu, particular, que entrei na sua, paguei a propina e tudo mais, por corrupção ativa. Não há concurso de pessoas. Um vai responder por um delito, outro vai responder por outro. Tudo bem? Crime de aborto. A gestante chega em você e fala, ó, tô grávida e quero abortar. Você vai lá e auxilia ela a fazer o aborto. Ela responde por um delito, você responde por outro. Lá nos crimes dolosos contra a vida, os artigos lá 126, 127, 128, 125, 126, 127, 128, você vai ter crimes diversos para a gestante e para aquele que praticou o aborto, ou auxiliou ela a praticar o aborto. É a aplicação da teoria pluralista. Nesse caso, quando você aplica a teoria pluralista, não há concurso de pessoas. O concurso de pessoas, como eu te disse, pressupõe que as duas ou mais pessoas respondam pelo mesmo crime, coisa que não ocorre na pluralista. Então, na pluralista, não há concurso de pessoas. Tudo bem? Outra coisa. Atente-se para isso aqui, ó, o artigo 30. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Imagina o seguinte: eu e você resolvemos praticar um furto. Furto qualificado. Pena 2 a 8 anos. E praticamos. Fomos processados e condenados os dois por furto qualificado. Só que eu tenho reincidência, eu tenho condenação anterior que gera reincidência. Você não, você é primário. Obviamente, a minha pena vai ser maior que a sua. Nós praticamos o mesmo delito, mas a minha pena vai ser maior que a sua porque eu tenho reincidência. A reincidência é uma das agravantes previstas no artigo 61 do Código Penal. A reincidência é uma condição pessoal minha, do agente, que não se comunica a você, muito embora a gente tenha praticado o mesmo delito. Então, nesse caso, é natural que a minha pena seja maior que a sua, por conta dessa condição pessoal. Agora, essa condição pessoal, ou essa circunstância, ela vai se comunicar entre os agentes se forem elementares do crime. Se essas condições de caráter pessoal ou essas circunstâncias forem elementos do fato típico, nós dois vamos ser responsabilizados pelo mesmo delito. Por exemplo, você está dando à luz, está em estado puerperal e quer matar o seu bebê. Eu, que não estou grávido e nem posso estar grávido, ajudo você. Eu vou responder por infanticídio, assim como você. Mesmo eu não estando dando à luz, mesmo eu não estando em estado puerperal. Por quê? Porque trata-se de uma circunstância, uma condição pessoal que é elementar do crime de infanticídio. Então, essas condições e essas circunstâncias de caráter pessoal, quando elementares do crime, elas comunicam-se entre os agentes.
tá? Elas comunicam-se, desde que eu tenha conhecimento dessa circunstância e dessa condição pessoal. Eu tenho que ter conhecimento de que você deu à luz, está em estado puerperal e quer matar. Aí eu te empresto a corda para você ir lá e matar o seu bebê. Tá? Um outro exemplo. Eu sou funcionário público e combinei uma propina com uma construtora. Pego um particular que não é funcionário público e falo, eu recebi uma propina aí de um camarada para uma obra pública e eu preciso que você vá lá buscar. Você busca para mim? Esse particular que topou e foi lá e buscou a propina, ele vai responder por corrupção passiva mesmo não sendo funcionário público. Por quê? Porque as condições pessoais, as circunstâncias do crime fazem parte dos elementos do tipo solicitar ou obter vantagem ilícita em prejuízo da administração pública, fazendo uso do meu cargo. Ele sabe que eu sou funcionário público e eu contei para ele que eu estava recebendo uma propina e pedi para ele ir lá pegar a propina para mim. Mesmo ele não sendo funcionário público, ele vai responder pelo crime de corrupção. Tá entendido isso? Tudo bem, gente? Muito cuidado, então, com esse artigo 30. Tá certo? Com isso eu termino o concurso de pessoas. E termino o conteúdo programático desse primeiro semestre. Na aula da semana que vem, nós vamos apenas tirar dúvida em relação a esse conteúdo que foi ministrado pela via virtual dentro desse segundo bimestre. Tem dúvida? Me escreve, manda um e-mail. Até domingo. Até domingo agora, dia 7. Na aula do dia 8, na semana que vem, eu vou solucionar todas essas dúvidas. Já tem aluno que me mandou, tá? Então, escreve lá para que eu possa, depois na aula da semana que vem, elucidar essas dúvidas que porventura você tem. Você tem a apostila, você tem os livros de doutrina, você tem essas aulas gravadas, mas pode acontecer de você ter ficado com alguma dúvida, alguma questão. Manda para mim, ok? Boa semana, até a semana que vem. Um abraço, até lá.